Hoje nós temos o Você e o Doutor aqui com o nosso médico de família, doutor Antônio Spreusser. E o tema do dia são problemas muito presentes na rotina de milhões de pessoas. Eu estou falando das dores musculares, muitas vezes incapacitantes. Nós vamos aprender tudo sobre as causas, os fatores de risco e os tratamentos da distensão muscular, do torcicolo e também da cãibra. E para a gente começar, doutor, eu queria entender como é que acontece a distensão muscular no nosso corpo. Bom, a distensão muscular é uma das causas mais frequentes de dor para o atleta ou mesmo para a pessoa que trabalha no dia a dia. Vou mostrar para vocês aqui um músculo. Vamos supor que aqui é o braço. Lembrem vocês que o feixe de músculos, as fibras musculares, elas funcionam como elástico. Então, quando eu estou mexendo o meu braço, o músculo está distendendo normalmente, mas Sim. dependendo do quanto eu for distender, eu posso ter uma ruptura. Essa fibra muscular, ela pode se romper. E isso acontece com a distensão. Então, só para lembrar um pouquinho, que nós temos 3 tipos de distensão muscular. Aquela pequenininha, que não dá para ver, aquela que já começa a romper e o terceiro tipo que rompe mesmo. E muitas vezes precisando até de tratamento cirúrgico. Doutor, agora esse tipo de situação não é só para atleta, dona de casa, quem trabalha com obra civil, Exatamente. parte na agricultura, faz trabalhos físicos muito fortes, pode ter esse tipo de problema. Pode ter, com uma carga pesada, você pode ter uma distensão muscular. Agora, doutor, a gente imagina que essa dor deve ser horrorosa. Agora, essa dor pode ser muito aguda e quais os sintomas? Então, Tice, como você falou, a dor é muito grande mesmo. Parece que você vai acabar o mundo com a dor. A gente vê jogador de futebol, né? Quando Imaginou? ele cai, ele faz aquela Não, e tendo essa careta, ruptura dá aquele aqui, berro. olha, imagina romper. É. Então, quais são os principais sintomas e sinais da distensão? Em primeiro lugar, a dor, como a gente acabou de falar. É uma dor forte, uma dor aguda e que não deixa você se mexer mais. E além dessa dor aqui, como rompeu o músculo, você pode ter hematoma. Nossa. Porque o músculo rompe, tem muito sangue, né? O nosso músculo tem sangue e esse sangue fica coletado sob forma de hematoma. E também a consequência imediata da distensão muscular é o inchaço, é o edema local. E esse edema é seguido de dor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não vai conseguir movimentar o músculo. Consequentemente, você não vai mexer o braço ou a perna ou o local que você está sofrendo a distensão. Isso é muito frequente em jogador de tênis ou jogador de futebol. Quando vai chutar, já cai no chão. Então precisa tomar muito cuidado com isso daí. Seria aquele momento de explosão do arranque do atleta. Agora, e no dia a dia, doutor, quais são os nossos fatores de risco para quem, por exemplo, não é um atleta, mas está fazendo alguma atividade muito intensa e acaba sentindo essa dor muito forte? Boa pergunta, Ana. Olha só o que acontece. Quais são os principais fatores de risco? Falta de condicionamento físico. Ou seja, você não tem condicionamento físico. E eu vou chegar para a Ticiane e falar, Ticiane, vamos correr a maratona comigo. Ela não tem, então ela pode ter uma distensão. Eu não tenho condições, né, doutor, Não, de correr você uma tem, maratona. você é atleta que eu conheço. Outra coisa, técnica. Se você não tem técnica para fazer atividade física, você pode sofrer uma distensão. Você vai jogar tênis, vai subir uma escada, você não aqueceu direito, você pode pegar esse músculo e ter uma ruptura do músculo. Cansaço extremo, ou seja, o seu músculo já está cansado, e aí você vai pôr mais carga muscular, pode ter uma distensão. E finalmente o excesso de peso. Quando o seu corpo já tem esse excesso de peso e você ainda vai fazer mais atividade com esse corpo, você pode ter várias contusões musculares. Agora, doutor, como que a gente trata a distensão muscular? Precisa imobilizar? Boa pergunta. Normalmente, a gente pode ser que precise imobilizar sim, mas os principais tratamentos é o uso de anti-inflamatório, analgésico, muitas vezes relaxante muscular, sempre com orientação médica, isso é importante saber. Número 2, coloca compressa gelada, deixa 15, 20 minutos, pode até oscilar compressa quente com gelada para fazer um choque térmico para tirar a inflamação local. Lembra de sempre deixar esse membro lesionado mais elevado, para que o edema e o hematoma sejam mais bem reabsorvidos. E lembra, o repouso é importante, não forçar essa musculatura e em muitos casos, como a gente está conversando aqui, precisa sim de um tratamento cirúrgico, precisa operar, fazendo ultrassom, uma ressonância magnética, a gente localiza e opera e resolve o problema. Agora, doutor, existe uma outra dor, uma outra coisa que eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui ou já passou por isso, ou alguém do lado já teve este problema
de dor crônica, que é o torcicolo. Como é que essa dor tão chata acontece na nossa vida, hein? E dói, hein? Nossa, E dói, eu hein? começo a dar culpa para as pessoas quando acontece o torcicolo. O torcicolo dói. Bom, para lembrar, o torcicolo, ele afeta os músculos do pescoço. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma animação para vocês entenderem bem. A região do pescoço, ela tem vários músculos, como o escaleno, o trapézio, o esternocleidomastoideu. Então, quando você tem uma contração forte desses músculos, o que acontece? Todas as estruturas do pescoço doem, ligamento, tendão, os nervos, e com isso, a vascularização, as fibras musculares, os nervos são afetados, a tal ponto que vai pouco sangue para esses músculos. E aí começa a doer muito. Fora isso, os nervos também são afetados. Então, toda a parte nervosa do pescoço, das costas, da coluna, dos braços, toda essa dor, ela é irradiada. E essa dor irradiada, quando você chega no consultório médico, muitas vezes você põe a mão, está muito dor, e você vai ver que a dor não é da mão, a dor é no pescoço. Nossa. É o torcicolo que dá o problema. Agora, existe uma causa concreta, doutor, para essa torcicolo? Tem sim, viu? Olha só, Tiziane, você, Ana Hickman e César Filho, eu aposto que vocês adoram o celular, porque, claro, faz parte da profissão, né? É profissional Então, imagina só. você. A gente nem pega para ver como É como a gente se comunica, como a gente trabalha, como a gente é É. mãe, faz uma série Então, de coisas. A gente nem quanto avalia o tempo, look. olha, você vê a Keila Gimenez, né? Quantas vezes ela fica na internet vendo as coisas que ela tem que fazer. Então, o posicionamento incorreto da cabeça, quando você fica com a cabeça muito baixa, é perigoso. E no sono, então, que você fica 7 horas na mesma posição. Movimento brusco, quando você vai olhar para o lado rápido, o músculo contrai. O exercício feito de forma incorreta. Quantas vezes eu estou nadando numa piscina, eu fico vendo a pessoa nadando todo errado, o pescoço todo Sério? torto. E já vai ter torcicolo, né? E algumas condições médicas. Quais são? Hérnia de disco, escoliose, compressão radicular. Então, todas essas malformações do pescoço podem dar o nosso torcicolo. Agora, qual é o tempo que dura um torcicolo? Existe uma média? Até 2, 3 dias é ok. Depois disso, pode ser algo mais grave? É por aí mesmo. Como é que a gente trata? Então, é isso aí. O tempo do torcicolo é de 2 a 4 dias porque tem tratamento. Então, quando você faz o tratamento certo, com esse tipo de... Por exemplo, um relaxante muscular associado com analgésico e anti-inflamatório, melhora a dor e o músculo fica mais relaxado, melhora a situação. Depois, compressa com água quente. Deixa a compressa lá 15, 20 minutos, 3, 4 vezes por dia. Ajuda a musculatura a relaxar também. E tem casos de miopatia reumática em que o músculo contrai muito e a gente tem que infiltrar com toxina botulínica. Uau. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para soltar o músculo e ele ficar molinho e você parar de ter dor. Agora a gente vai falar sobre uma outra dor que é a cãibra, né, doutora? As pessoas têm mais dor na perna. Agora, existe um outro lugar que pode dar cãibra também? Bom, a cãibra, Tiziane, ela pode acontecer em qualquer músculo do corpo humano. Então, eu vou mostrar aqui uma animação para vocês lembrarem que a cãibra, quem está correndo, fazendo qualquer tipo de atividade, ela pode afetar principalmente a musculatura do pescoço, além do pescoço, que dói, até parece um tipo de torcicolo, né? A musculatura das mãos, tem pessoas que ficam com aquela mão em garra, tendo cãibra. Abdômen, a musculatura abdominal contrai, parece até que você tem uma cólica no rim. Coxa, quando você corre bastante, pedala, faz remo. E lembrar sempre que essas dores dos membros inferiores podem acontecer muito à noite também, principalmente na panturrilha e na musculatura dos pés. Então, à noite, pessoas que não param durante o dia e não têm alongamento, muitas vezes pode dar essa cãibra e ela dura de 1 minuto a 2 minutos e é terrível, gente. É uma dor terrível. Eu passo por muita cãibra, sofro com isso, mesmo fazendo alongamento. Eu falo que eu herdei isso da minha mãe, que também sofre com cãibras. Também sofre. E aí a gente escuta uma série de coisas para faça isso, faça aquilo. Na verdade, o que eu posso fazer para amenizar a dor da cãibra? Dizem que eu devo alongar. Começou a sentir a cãibra, alonga o músculo, tá certo? Não está muito certo, não. Eu vou mostrar aqui para vocês, o músculo está na minha mão. Quando eu tenho cãibra, ele vai contrair. Olha, ele tem uma contração
E se nesse momento aqui eu vou fazer alongamento, vou forçar, eu posso romper o músculo. Então precisa tomar muito cuidado, faça uma massagem, tenta só colocar na posição, porque vai passar. Calor nessa hora ajuda? Ajuda, e já já eu vou chegar lá, Aninha. E quero mostrar para vocês um músculo agora, tendo uma cãibra, olha como é que ele é. Vamos supor que você está fazendo atividade física, o bíceps que está lá contraindo. Isto é uma contração voluntária. Eu quero que esse músculo contraia, então eu mando o meu cérebro mandar uma informação pelo nervo, o nervo vai lá e fala assim, ó menino, contrai. O músculo contrai. Aí eu falo, vou lá, vou subir escada, vou cozinhar, vou fazer minhas coisas, o músculo contrai porque eu estou mandando ele contrair. Quando tem cãibra, o nervo dá uma descarga de eletricidade no músculo e não tem controle. Olha só, essa carga elétrica no meu músculo dura 1 minuto, 2 minutos, e nesse momento eu não posso alongar com força, porque eu posso romper as fibras do meu músculo. Então o que eu faço? Com calma, eu tento colocar na posição certa, eu procuro fazer uma massagem e não abruptamente não vou alongar, porque pode dar problema. Ô, doutor, minha avó tinha muita cãibra, né, na Sim. perna. Sim. E aí falaram que existem alguns medicamentos que podem dar cãibra na pessoa. É verdade isso? É verdade. Quais os fatores de risco? Você fala para sua avó que ela está certa, viu? Tem alguns remédios, Tis, que são muito perigosos, principalmente diuréticos, como a furosemida, e medicamentos para baixar o colesterol, como as estatinas, o ciprofibrato, o triglicérides. Então precisa tomar cuidado com os remédios também. Mas os principais fatores de risco da cãibra é o excesso de atividade física, porque o músculo produz muito ácido lático, falta de condicionamento físico, desidratação, o nosso músculo precisa de líquido, né? Carência de sais minerais, principalmente cálcio e magnésio, má circulação, como o caso da sua avó, Ticiane, e algumas condições médicas, como o diabetes, hipotireoidismo, a obesidade. Então a gente precisa lembrar que a cãibra é um sinal que algo não vai bem. E lembra, tem que cuidar bem do músculo, né? Tem que cuidar direitinho. Realmente é algo que machuca. Muito, é dói. dolorido. Eu tenho isso desde muito cedo. Então eu sei bem como é que chega esses filha. momentos que são desesperadores. É Aí a verdade. gente começa a pegar receitinha de tudo quanto é De lugar tudo quanto é para lugar. ver se funciona ou não. Sempre foi dito que comer banana é uma forma legal de você prevenir a cãibra. Faz sentido isso? E o que mais eu posso fazer, doutor? Então a banana, ela é assim, ela é legal comer banana porque tá fácil, né? Você pega a banana, come. Eu A como pra não ter, sempre comi, todo dia. A banana tem muita água e tem potássio, mas o bom mesmo é fazer isso daqui, olha. Vamos dar uma olhadinha. Em primeiro lugar, hidratar. Quanto mais água você toma, mais seu músculo está bem hidratado, menos radicais livres, menos lactato, sempre é muito bom. Lembrar que uma alimentação rica em vitaminas e minerais, elas têm muito o quê? Muito cálcio e tem muito magnésio, que são os dois elementos primordiais. E lembra de alongar. Não é alongar uma vez por dia. Tem pessoas que odeiam alongar. Alongar não é legal. Realmente, eu também não gosto muito de alongar, Dá não. sono. Mas é necessário. Precisa alongar. É necessário. Porque aí você Necessário. evita de ter essas câimbras aí o dia inteiro, né? Então, existem coisas na vida que precisam ser lembradas todos os momentos. Por mais que a gente já verdade. saiba um pouquinho dessa receita de bolo, é importante sim ter um profissional de saúde para nos ajudar a retomar esses bons hábitos. Doutor Antônio Sproycer, Prazer. muito obrigada. Obrigada. Mas o seu Bom dia. trabalho continua nas redes continua, sociais lógico. do programa. Hoje em dia você pode mandar sua dúvida, pode mandar sua pergunta, comentário através do @hojeemdia. E semana que vem tem mais, doutor. Tem mais. se Deus Obrigada quiser. por mais uma Obrigada. aula. Prazer em vê-las, Prazer. meninas. Tchau.